Oi, gente, vamos falar um pouquinho de futebol. A convocação do Tite saiu e eu tenho fortes divergências com o treinador da seleção brasileira e vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é Dr. Tech Gamer, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de videogames, tecnologia, futebol real e virtual, como hoje, e cultura pop. Daqui a pouco eu vou soltar um vídeo também sobre minhas previsões para o último episódio de Game of Thrones. Né? Mas falando sobre a convocação, vamos passo a passo, porque no início eu tenho menos divergências, né? Os goleiros, Alisson, Cássio e o Ederson. Não tem muito o que falar. O Alisson está fazendo uma grande temporada pelo Liverpool, o Cássio está fazendo já há algum tempo uma grande temporada pelo Corinthians, e o Ederson tem ido muito bem no Manchester City. O Alisson não foi um goleiro que brilhou na Copa do Mundo, a bola também não chegou tanto nele, e quando ele chegou ele tomou gols que eram tomáveis, não foram exatamente frangos. Então, não tem muito o que dizer aí. A gente não tem assim um goleiro que esteja voando muito superior aos outros. E entre esses aí, se o Tite resolver optar pelo Cássio, ou pelo Alisson, ou pelo Ederson, realmente não há uma grande diferença entre eles. Talvez o momento do Alisson e do Cássio seja um pouco melhor do que o momento do Ederson, mas só isso. Defensores. Alexandro da Juventus, lateral esquerdo, né? Marquinhos e Thiago Silva do PSG, Daniel Alves, do PSG também, Éder Militão, do Porto, que pode jogar de lateral direito ou de zagueiro, isso vai ser importante, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e Miranda, do Inter de Milão. Bem, eu não convocaria o Fagner. Por que não? Não é que Fagner seja um mau jogador, é um bom jogador para clube, tem lá suas qualidades, cruza bem, tem um bom domínio de bola, mas o Fagner não é um grande marcador. Quando ele precisa marcar muito, ele tende a ser violento. E no apoio, ele não é um jogador de tanto vigor físico, né? Ele é um jogador mais técnico, mais lento. E então eu não acho o Fagner um jogador do nível dos demais aí. Eu tiraria o Fagner. Já tem o Daniel Alves, tem o Éder Militão, que pode jogar de lateral direito. E eu colocaria o Fabinho, que pode jogar tanto de volante, e hoje vive um momento melhor do que os nossos volantes. Inclusive o Fabinho do Liverpool, ele entraria provavelmente para ser titular. O momento dele é melhor do que o momento do Casemiro. É muito melhor do que o momento do Fernandinho, que o Fernandinho vive um bom momento, mas o problema do Fernandinho é o histórico dele na seleção. Ele foi mal nas últimas 2 Copas do Mundo, já é um jogador de idade mais avançada. Eu acho que assim, o ciclo do Fernandinho, para mim, já deveria ter acabado. Com todo respeito à carreira brilhante que ele desenvolveu, inclusive no Manchester City. Mas eu acho que, já estou adiantando, mas eu tiraria o Fagner da jogada e tiraria o Fernandinho da jogada. Depois eu vou dizer quem eu tiro e quem eu boto. Né? Meio-campistas. Alan do Napoli. Olha, o Alan tem ido bem no Napoli, mas não é assim nada de espetacular. Mas vamos lá. Felipe Coutinho e Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, que eu não teria convocado, e Lucas Paquetá do Milan, que eu também não teria convocado. Não sou muito fã do futebol do Lucas Paquetá. Ele teve uma boa temporada pelo Flamengo aqui no Brasil. No Milan está indo mais ou menos bem, não é nada assim espetacular. E na seleção ele não tem jogado bem. As oportunidades que ele teve, ele não aproveitou. Ele não foi bem na seleção brasileira. Enfim. Atacantes, David Neres, aí pra mim é unanimidade. David Neres está jogando muito pelo Ajax. David Neres, inclusive, pra mim seria titular. Everton do Grêmio tem jogado bem no Grêmio já desde a temporada passada. Se justifica a convocação do Everton Cebolinha do Grêmio. O Roberto Firmino tem ido bem no Liverpool também, se justifica. E também se justifica pela nossa ausência completa de grandes centroavantes. Então o Roberto Firmino indo bem, mesmo sem espetacular, tem que estar, porque quem é que está de espetacular na posição dele? Ninguém. Não tem nenhum centroavante jogando o que o Firmino está jogando. Então, Gabriel Jesus, mesma situação do Firmino, um jogador que não foi muito bem na Copa, mas era muito jovem ainda, 21 anos, e tem potencial. Não é um jogador de preparação de bola, é mais aquele jogador para ser lançado. Enfim, é um bom finalizador, mas não foi bem na seleção. Gabriel Jesus é um jogador que eu ainda tenho dúvidas, mas diante do atual cenário, difícil dizer.
O Neymar, que a gente sabe que tecnicamente é o melhor jogador da seleção brasileira, mas eu acho que ele pode começar a perder espaço para o David Neres, porque o David Neres é um jogador mais efetivo do que ele, é um jogador mais objetivo do que o Neymar. Mas o Neymar e também se meteu naquela confusão boba dele lá no PSG, brigou com o torcedor. Eu já fiz vídeo sobre isso, eu acho que Neymar, infelizmente, tem um psicológico assim, é muito arrogante, muito... não é uma pessoa que se amadureceu direito, muito paparicado pelos parceiros, enfim. Tem uma série de problemas ali envolvendo o grande talento da seleção brasileira, que também nem sempre corresponde no campo, né? Inclusive, eu acho que hoje, no esquema do Brasil, eu acho que a melhor posição para o Neymar seria jogar no Brasil jogando no 4-2-3-1, seria o Neymar jogar no meio, virando um segundo atacante ali com o atacante e solto, sem ter que marcar ninguém. Você bota o Neymar na ponta, no 4-3-3 que o Tite gosta de utilizar, eu acho que você perde o lado esquerdo. 4-3-3 com 3 volantes médios, né? Normalmente um dos 3 não é bem volante, é um meia marcador. E você coloca lá na frente o Neymar na esquerda, um centroavante e um cara na direita, eu acho que o Brasil, você perde um lado, né? O Neymar não marca de quase ninguém. Então faz uma sombrinha ali. Então, se for para fazer sombra, pelo menos bota os caras da ponta para marcar, 2 caras no meio que marquem, e o Neymar ali no meio para distribuir e para não precisar marcar tanto, né? A posição no meio exige menos marcação. Porque normalmente o meio já é mais congestionado por natureza. O atacante voltando, o centroavante atacando, voltando e ele voltando ali fazendo a sombra, ele não precisa se deslocar tanto para marcar. E o cara da ponta não. O cara tem que acompanhar até o lateral, então ele se desgasta mais, né? E o Richarlison do Everton, que tem jogado bem. Então, o que é que eu faria? Eu tiraria Fagner, tiraria Fernandinho e tiraria Lucas Paquetá. Esses 3. Para mim, esses 3, fora. Nem Fernandinho, nem Fagner, nem Lucas Paquetá. E colocaria Fabinho, que pode jogar tanto na lateral direita quanto na posição do Fernandinho de volante, ou seja, um cara mais versátil. O Éder Militão pode jogar tanto de zagueiro, como de lateral direito, como de volante. Então você tem no Éder Militão e Fabinho no time essas posições, lateral direita, volante, zaga, estão muito bem preenchidas. Então eu colocaria o Fabinho do Liverpool, colocaria o Lucas Moura do Tottenham. Olha, o Lucas Moura do Tottenham, ele sempre foi jogador de nível de seleção brasileira desde a época dele de São Paulo. Ele teve uma queda quando ele foi lá para o PSG. Quando ele foi para o Tottenham, nessa temporada, na Liga dos Campeões, não só pelos 3 gols na semifinal, mas ele já vinha jogando muito bem na Liga dos Campeões. Ele fez uma temporada boa. E aí ele teve um momento espetacular de fazer 3 gols em uma semifinal de Champions. E quando ele jogou ao lado do Neymar, na época de seleção olímpica e tal, antes da seleção, não era olímpica, era o mundial da seleção, né? E teve o classificatório para a Olimpíada, ele se destacou quase tanto quanto o Neymar. Então é um jogador que tem características muito interessantes, ele tem um arranque de média distância que nenhum jogador da seleção brasileira tem, nenhum tem um arranque que o Lucas Moura tem. E o Lucas Moura tem algumas características muito interessantes para ser o ponta direita, naquele esquema 4-2-3-1, que é o que eu estava pensando para a seleção. Então, como ponta direita, ele é um jogador muito interessante. Então, ele para mim, ele disputaria com o Everton o Richarlison, desculpe, do Everton, e disputaria com o Everton do Grêmio também. O Everton do Grêmio joga nas duas, joga na direita e na esquerda. Eu colocaria eles disputando essas vagas. Para mim, o David Neres seria titular no lado que ele quisesse jogar. Ele poderia jogar na direita, na esquerda, enfim. David Neres hoje é o melhor atacante brasileiro em atividade, né? E esses seriam minhas modificações. E eu também colocaria no lugar do Lucas Paquetá o Vinícius Júnior, que me parece um jogador de mais potencial. Também saiu do Flamengo, mas o Vinícius Júnior, ele me parece um jogador que tem mais recursos ofensivos, que tem uma capacidade de chute melhor, que, enfim, eu acredito mais no Vinícius Júnior pensando no futuro do que
no Lucas Paquetá. E prefiro o Brasil pensar em volantes como Fabinho e Arthur, Fabinho e Casemiro, esses jogadores de meio de campo, você tem o Alan ali como um reserva, como melhores alternativas para o Brasil. E você pensar no trio ofensivo em jogadores mais leves, em jogadores mais habilidosos, em jogadores mais incisivos. Quer dizer, você ter dois volantes talvez que tocam bem a bola, mas mais firmes. Para mim o melhor no momento atual é o Fabinho. E você ter três jogadores. Eu escalaria o Brasil com Alisson no gol. Na lateral direita hoje, para mim seria o Daniel Alves, mas eu poderia colocar o Éder Militão ali. Acho que há uma disputa entre os dois. A zaga seria Marquinhos e o Miranda. Eu gosto mais do Miranda do que do Thiago Silva, mas poderia ser Thiago Silva e Miranda, como foi na Copa do Mundo. É uma zaga muito boa, né? Na lateral esquerda, o Alexandro, porque me parece um jogador pensando na próxima Copa do Mundo. No meio campo, hoje, né, seria o Fabinho e o Arthur, que estão jogando melhor. E se o Arthur não puder, o Casemiro, para mim seriam esses os dois volantes. Na direita, uma disputa entre Lucas Moura e o Richarlison, do Everton. Né? Eu acho que nesse momento eu iria de Lucas Moura na direita. No meio, Neymar como articulador. E na esquerda, o David Neres. Sendo que o David Neres e o Lucas Moura podem trocar. E lá na frente, eu começaria com o Firmino e teria o Gabriel Jesus como opção. Esse seria o meu time. Esse seria a minha escalação. O Fabinho, para mim, seria titular do Liverpool. A dúvida seria entre Casemiro e Arthur. E Alan é reserva. Enfim, e eu pensaria num time organizado dessa forma. Não estivesse pensando na próxima Copa do Mundo, talvez eu optasse pelo Éder Militão na direita e não o Daniel Alves. O Éder Militão marca muito, tem muita força física, é um jogador que vai ao ataque com qualidade, vai na bola aérea, enfim. Esse seria o meu time. Tenho ainda algumas dúvidas no gol, mas eu acho que esse seria o meu time. Eu discordo muito da convocação do Fagner, discordo da convocação do Fernandinho e discordo da convocação do Lucas Paquetá. Lucas Paquetá desses é o menos pior, porque no Milan ele tem ido razoavelmente bem. Então você poderia tentar justificar pela performance no clube, o Lucas Paquetá. Mas se for pensar na posição de meia, o Everton Ribeiro do Flamengo está jogando mais do que ele. Né? Na posição de meia tem outros jogadores que você pode pensar que estão jogando um futebol melhor do que o dele. Na minha escalação eu não coloquei o Felipe Coutinho, mas o Felipe Coutinho seria uma outra opção de você colocar o David Neres pela direita e o Felipe Coutinho pela esquerda. Né? Eu estava tentando arrumar um lugar para o Lucas Moura, mas essa seria uma outra possibilidade, caso o Felipe Coutinho esteja num momento físico melhor. Né? Para mim o David Neres é titular absoluto. E o Neymar no meio. Sendo que o Neymar, se não estiver bem e fizer chinelinho, bota o Felipe Coutinho no meio, no lugar do Neymar. Para mim, quando eu pensei o time, eu pensei o Felipe Coutinho na reserva do Neymar. E bota o David Neres na esquerda e Lucas Moura na direita. Esse seria o meu time. Eu acho que é o time que ataca muito bem pelos lados, que tem um meio articulador, um cara para pensar o jogo no meio, e que tem um centroavante móvel e que sabe se defender. Não é um time que se expõe. Enfim. Para quem não sabe, eu jogo até hoje FIFA, né? E no FIFA eu tive num clube que foi o segundo melhor time do mundo no FIFA 15. Acompanho muito futebol. Na época de colégio jogava de fixo e futsal, brincava. Hoje em dia a forma não permite mais no mesmo nível, né? Mas sempre gostei muito de futebol. Acompanho muito futebol, jogo futebol virtual e vou ter de vez em quando aqui no canal alguns vídeos comentando futebol. Espero que vocês gostem. Um abração, gente. E se vocês gostam do que eu faço aqui no Dr. Tech Gamer, dê um like, compartilhem e divulguem, que ajuda muita gente. Um abração. Tchau, tchau.